Pai, nós damos graças a Ti, Senhor, por esses dias tão preciosos que passamos ali, Senhor, na cidade de Almirante, na Mandaré, com nossos irmãos. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor falou no nosso coração. Senhor, e aqui estamos agora, Senhor, em outra cidade, com os irmãos aqui de São José. Pai, queremos desde agora colocar em Tuas mãos o tempo que o Senhor vai nos dar juntos aqui. E, Pai, o Senhor sabe que no nosso coração nós não temos nenhuma expectativa em nós mesmos. Nós não esperamos nada de nós. O Senhor já tem nos ensinado uma e outra vez. E sem Ti nada podemos fazer. Por isso, Pai, nós encomendamos nossas vidas todos juntos nas Tuas mãos, Senhor, de graça e de misericórdia. E oramos pedindo, Pai, que na Sua infinita bondade o Senhor possa nos conceder o alimento celestial. Que o Senhor possa abrir a Tua palavra para nós. Pai, se o Senhor for contar, Senhor, com a capacidade do instrumento que se coloca nas Tuas mãos, Senhor, sem dúvida o resultado será um tremendo fracasso. Mas, Senhor, nós apresentamos a Ti, todos nós que aqui estamos, nossos 5 pães e 2 peixinhos. E só aguardamos na Tua bênção. Pai, nós esperamos que o Senhor tome em Tuas mãos, que o Senhor abençoe, que o Senhor parta, que o Senhor quebre os nossos 5 pães e 2 peixinhos. E que o Senhor distribua para o coração de cada um de nós. Pai, o Senhor sabe no meu coração, eu chego aqui diante dos irmãos, declarando, Senhor, do mais profundo do meu ser, que o Senhor nada tem para dar. Nem de anteontem, nem de ontem, nem de hoje, Senhor. Só o Senhor é que tem as palavras de vida eterna. Por isso, Pai, nosso desejo é que Teu nome seja honrado e exaltado. Que as nossas vidas sejam edificadas para a glória do Teu nome. Oramos e agradecidos. No nome do Senhor Jesus. Amém. Nós compartilhamos nesses dias, né, que estivemos juntos, não só lá em Almirante, mas também aqui em Uberaba, né, lá com o irmão Valdemar, no domingo pela manhã. E mais ou menos o que nós compartilhamos foi no primeiro dia nós falamos, Deus não poupa seus filhos, né, mostrando como é que Deus tratou Abraão, como é que Deus tratou Jacó, como é que Deus tratou Davi, como é que Deus tratou Paulo e principalmente como Ele tratou o próprio Filho dele, o Senhor Jesus. Quando paramos para examinar todas as fases, né, da vinda do Filho de Deus, Ele tendo que entregar, dar de mão de todas as prerrogativas dele como Deus, Ele não julgou necessário se agarrar àquela posição, àquela essência de Deus que era dele, né, e Ele deu de mão. Ele se esvaziou e foi enviado a essa terra para nascer num estábulo, né, que foi a sala de parto dele. E os irmãos lembram que um estábulo é um lugar muito sujo, né, porque tem animais e toda aquela série de coisas, né. Nasceu numa família pobre, uma família de carpinteiro, pessoas que não têm nome. Então realmente o preço foi muito, muito grande, né. E aí nós vamos examinando todo o sofrimento da vida dele, como é que Deus tratou o próprio filho dele. Por isso que Romanos 8 diz, Deus não poupou o seu próprio filho. E se Ele fez isso com o filho dele, vai fazer conosco também. E aí lembramos aquele versículo lá de Isaías, que agradou ao Senhor moê-lo, né? Que é um tipo de agrado meio estranho, né? É um prazer realmente muito estranho. Mas o Pai sabia que para Ele se tornar o nosso pão, o nosso alimento, como flor de farinha, né? Aquele trigo que foi triturado, moído, esmigalhado, se tornar aquela farinha bem fininha, né, para se tornar o pão, o nosso alimento, então ele tinha que ser esmagado, triturado, né, profundamente, né. E tantas lições sobre a vida do Senhor Jesus, finalmente ele é pregado na cruz, né, como malfeitor. Mas uma coisa maravilhosa, desde que a gente não tenha consciência de pecado,
Tá? Que o Espírito Santo esteja nos convencendo, nos incomodando que há pecado na nossa vida, precisa ser confessado. Nós temos que lembrar de uma frase muito importante, muito maravilhosa, que foi dita pelo irmão Austin Sparks. E essa frase eu ganhei quando eu perdi minha vista. A medida do sofrimento é a medida de Cristo que existe em você. Entendeu, irmão? Se o sofrimento é muito grande, é porque a medida de Cristo em você é grande. E aí Cristo em você, ele pode responder aquele sofrimento. Porque não somos nós que respondemos. Né? Então a medida do sofrimento, ou seja, o sofrimento, a quantidade de sofrimento é medido de acordo com a medida de Cristo, que Cristo já foi formado em você. Então se tem muito Cristo, então pode ter muito sofrimento. Né? E esse irmão, se você ler a história dele, puxa, ele sofreu pra caramba. Irmão, muito, muito sofrimento. Né? Para não falar do maior de todos, que era ser considerado herético. Né? Os irmãos da linha do irmão Darby excluíram o irmão Otmani com a igreja toda da China, porque o irmão Otmani foi lá ter comunhão com o irmão Austin Sparks. Né? Quando ele voltou, os irmãos perguntaram: onde é que você estava? Você não veio partir o pão conosco domingo? Eu não, fui visitar um irmão. Qual irmão? Ah, o irmão Austin Sparks. Ele não é irmão. É um herético. É um grande servo de Deus. Hoje os escritos dele estão sendo espalhados pelo mundo inteiro. Os irmãos estão, sabe, vários grupos de irmãos no mundo estão publicando os livros dele e mandando gratuitamente. Se vê alguém que sabe ler inglês, só falar comigo. Tem um monte de livro lá em casa em inglês do Austin Sparks. Mas é alto nível, irmão. É muito alto nível dele. Mas foi chamado de herético. Né? Então, irmãos, por que o senhor faz isso conosco? Porque há algo grande para ser realizado. Nós imaginamos, sabe, mas a gente não tem um conceito claro do que vai ser o milênio. Sabe? Da grandeza que vai ser o milênio. Da grandeza que vai ser você poder reinar com Cristo. Como ele falou lá: como eu sentei no trono com meu Pai, também eu vou permitir que você se assente no trono comigo. É grande, é coisa grande. Né? Então ele não pode colocar qualquer um. Ele não pode pegar uma criança, né? Um irmão, uma irmã, um filho de Deus que não teve treinamento nenhum, não teve crescimento nenhum, e colocá-lo para reinar como? Então é preciso que haja esse crescimento, que é a vida de Cristo em nós. Ela tem que crescer, né? Ou seja, desenvolver a vossa salvação com temor e tremor. Então tem que desenvolver. Está dizendo, então, vós, desenvolver vós. Então nós temos uma participação. Para a salvação entrar, não. Mas para a salvação desenvolver, nós temos que cooperar. Então há algo muito grande. Né? Então no primeiro dia nós falamos sobre isso. Deus não poupa seus filhos. Isso foi na sábado à noite. No domingo de manhã, nós falamos lá na reunião lá com o irmão Valdemar. Aí falando sobre o quê? Estes são os que seguem o Cordeiro. Então, os seguidores do Cordeiro. E tentei mostrar para os irmãos que há alguns que seguem o Cordeiro, onde quer que ele vá, pagam um preço. Né? E é hoje. E esses mesmos seguidores do Cordeiro também são chamados em Apocalipse 14 de primícia para Deus, né? E para Cristo. Então nós somos as primícias, ou seja, os irmãos nós temos o mesmo tempo às vezes de conversão, e alguns amadurecem mais do que os outros, mais rápido. Né? Então primícia significa primeiros frutos. Então aqueles irmãos e irmãs têm um coração de dedicação para o Senhor, então eles amadurecem primeiro. Então o Senhor diz: esses são as primícias. E essas pessoas é que vão estão na mira do arrebatamento. Porque o Senhor vai colher primeiro aquilo que está maduro. Graças a Deus, hein, irmão? É que nós não temos um padrão no Novo Testamento de que é maduro. Porque tem níveis. Como é que você vai pegar um irmão maduro que converteu, chegou a época do arrebatamento, e ele tem só 6 semanas de convertido, ou 1 mês de convertido? Se você medir, estritamente falando, o que é maduro, ele não é maduro. Mas se você medir se ele é maduro pelo tempo que ele tem de convertido, aí você pode saber se ele é maduro ou não. E esse julgamento está na mão de Deus, graças a Deus.
Não será impedido uma pessoa que tem pouco tempo de caminhada com o Senhor. Ele não será impedido de ser arrebatado, de ser considerado maduro. Né? Porque se for só maduro, então, ai de nós. A gente olha para os outros assim e fala, ó, aquele ali vai, mas nós vamos ficar para trás. Então, irmão, graças a Deus, que essa maturidade, sabe, ela tem níveis. Ela tem níveis. E isso é que vai contar. E aí eu mostrei para os irmãos, sabe, irmão, que eu considero algo assim de grande conforto, de grande alegria para o nosso coração. É Atos capítulo 15. Quando nós estudamos lá que primeiro Tiago levanta e diz, olha, Simão Pedro relatou como o Senhor visitou os gentios. Né? Quando ele foi na casa do Cornélio, e aí quando ele estava pregando, no meio da pregação, sem terminar a pregação, o Espírito Santo caiu sobre todos que ouviam a palavra, né? E aí Pedro levantou e disse, quem impede que esses sejam levados às águas, visto que eles receberam o Espírito Santo como nós? E aí ali, no capítulo 15, Tiago está dizendo, Simão relatou como o Senhor visitou os gentios para tirar dentro deles um povo para o seu nome. Então, irmão, o que é um povo para o nome do Senhor? É a igreja. Então, é isso que o Senhor está fazendo até hoje. E aí ele continua dizendo, e com isso concordam os profetas, né, que escreveram e disseram que quando isso passar, depois dessas coisas, quando o número da igreja completar, aí o Senhor vai se voltar e vai levantar, reedificar o tabernáculo caído de Davi. E aí está voltado, está relacionado com Israel. Tá vendo? Então, irmão, hoje tem cristão que fala que Israel acabou, não existe mais. A igreja hoje é o novo Israel de Deus. Né? Esqueceram também, essa pessoa não tem condição de entender a Bíblia. Ele se perde totalmente, irmão. Se nós não entendermos que Deus dividiu a humanidade em judeus, gentios e a igreja, você não consegue entender. Porque ele fala claramente sobre essas três divisões. Aí quando terminar a época da igreja, fechar a igreja, não quer dizer que acabou a salvação. É que acabou esse período, né, chamado período da igreja. Eu digo para os irmãos, antes de Cristo vir, o que existia? A lei. E como é que as pessoas eram salvas? Se Davi viveu debaixo da lei, se Moisés viveu debaixo da lei, e Jeremias viveu debaixo da lei, e todos os outros viveram, como é que eles eram salvos? Então, eles aguardavam o Salvador. Tá vendo? Eles sabiam que não adiantava guardar a lei, porque ninguém guardava a lei 100%, então todos são condenados. Tá vendo, irmão? Deus nunca deu a lei, os 10 mandamentos, irmão. Deus nunca deu aquela lei para o homem guardar. Ele deu aquela lei para o homem quebrar. Para provar para o homem que ele é pecador. Os irmãos lembram que eu falei? Nós não estamos debaixo do pacto do Sinai. Nós estamos debaixo de qual pacto? Do pacto de Deus com Abraão. Tá vendo? Com Abraão não tem condição. Não tem assinatura. Abraão tem que levantar e dizer, tá bom, Senhor, eu prometo isso. Eu juro. Não. Deus jurou por si mesmo. Em ponto final. Pôs Abraão para dormir. Quando Abraão acordou, olha, cadê os animais? Já tinha ido embora. Então todos foram salvos. Os do passado olhavam para o Salvador no futuro. Nós que estamos aqui olhando para o Salvador do passado. Ele dividiu a história no meio. Então, irmãos, vai chegar um tempo em que a igreja vai acabar. Abraão, Isaac, Jacó e José, e Tiago, Isaías, e Jeremias, Ezequiel e Daniel, nunca participaram da igreja. Nunca vão fazer parte da igreja. Mas tem uma coisa que eles vão participar. É que Abraão buscava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Tá vendo? Então, ele vai participar do quê? Da cidade. Que cidade é essa? Nós sabemos que só tem uma. A Nova Jerusalém. E a Nova Jerusalém é o quê? É a noiva do Cordeiro. Então, irmãos, a noiva do Cordeiro, sabe? Ela pode não ser, vamos dizer, em número, pode não ser maior do que a igreja, mas talvez seja. Mas pessoas da igreja vão fazer parte da noiva, e pessoas que viveram na época da lei vão fazer parte da noiva, como Abraão.
Então, na época da manifestação do milênio, é a noiva que vai ser manifestada, é a nova Jerusalém que vai ser manifestada. Então, irmão, quando esse período nosso que nós estamos caminhando agora, os irmãos podem ver, a palavra de Deus diz que o endurecimento veio em parte sobre Israel, Romanos capítulo 11. O endurecimento veio em parte sobre Israel. Por que em parte? Porque qualquer judeu que quiser ser salvo, ele pode ser salvo. Mas a nação de Israel está na incredulidade. Está vendo? Deus os encerrou debaixo da desobediência. Eles estão em cegueira. Até hoje, a nação. Mas o judeu individualmente pode ser salvo. Então ele diz que o endurecimento veio em parte sobre Israel. Até quando? Até que a plenitude dos gentios haja entrado. Então, o que Tiago falou? Simão relatou como Deus visitou os gentios, para dentre eles tirar um povo para o seu nome. Aqui está dizendo que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios. Ou seja, quando aquela última pessoa dentre os gentios, que deve ser levado para a igreja, fazer parte daquele grupo que o Senhor está tirando para o nome dele, que é a igreja, quando aquela última pessoa entrar, o corpo foi completado, parou ali. Aí ele diz que o endurecimento veio sobre Israel, né, em parte, até que haja entrada a plenitude dos gentios. E ele diz, e então todo Israel será salvo. Então, essa palavra todo Israel será salvo concorda com aquilo que está lá. Quando a igreja completar, aí o Senhor vai fazer o quê? Levantar o tabernáculo caído de Davi. Então, irmãos, Israel vai ser levantado. No final da tribulação, então eles serão levantados e eles vão entrar para reinar com Cristo durante os 1000 anos. Então Israel vai governar na terra, a Nova Jerusalém nos ares. Mas para muitos de nós aprendemos, quem viveu dentro de uma estrutura denominacional, batista, metodista, presbiteriana, pentecostal, seja qualquer que for, aprendeu sempre o quê? Que quando chegar nessa época, acabou. Quando Cristo voltar, acabou. A porta da graça fechou, o Espírito Santo é tirado da terra, irmão, não tem nada disso. Aí, Atos 15 diz, quando o Senhor levantar, acabar de completar a igreja, e ele levantar o tabernáculo caído de Davi, então ele diz, para quê? Para que os demais homens busquem ao Senhor. Então, irmão, na época do milênio vai ter muita salvação. Milhares e milhões de pessoas serão salvas. Por isso que Isaías fala que toda a terra se encherá da glória e do conhecimento do Senhor. Na época do milênio. Tá vendo? Ainda que existirão pessoas não salvas. Porque aqueles que estiverem vivendo aqui com o corpo normal, tá vendo? Porque não seguiram a besta lá na penúltima guerra, que é o Armagedon, eles vão entrar no reino, no milênio, e vão continuar gerando filhos incrédulos. Então, irmão, essas coisas, elas servem para nós, para nos mostrar sempre que nós devemos estar preparados para algo muito maior do que aquilo que a gente pensa que é. Que o plano de Deus, o propósito de Deus é muito maior do que nós imaginamos, muito maior. Devemos estar preparados para ter surpresa. Não é assim que acontece? De vez em quando a gente lê alguma coisa na Bíblia e diz, olha, engraçado, nunca tinha visto isso. Não é assim? Quanto tempo que eu vivi como batista, né? Mas um dia o Senhor abriu meus olhos e disse, olha, tem um negócio aqui que é o corpo de Cristo, né? Unidade do Espírito, porque a luz chegou. Então, irmão, a Bíblia está cheia de coisas que nós não vimos ainda. Estamos lendo o tempo todo e não conseguimos ver. A gente tem que estar preparado. E devemos estar preparado para isso. Né? Então, irmão, por isso o Senhor precisa de um grupo de seguidores do Cordeiro. E nós vamos provar isso aqui agora. Né? A dificuldade, sabe o que é, irmãos? Que alguns irmãos, às vezes, eles colocam os olhos em outros irmãos para poder achar que, para ele fazer a vontade de Deus, ele tem que fazer aquilo que o outro irmão está fazendo. E isso traz um problema sério, traz um peso, porque às vezes Deus não tem aquele encargo daquela pessoa. Então, cada irmão, cada irmã, deve ter um coração dentro do Senhor para dizer, Senhor, o que o Senhor quer de mim? Né?
que o senhor quer de mim? Você pode ter um irmão na reunião, uma irmã na reunião, que vai passar a vida inteira no meio dos irmãos, sabe o quê? Com um panozinho na mão, limpando os bancos. E ele vai ser vencedor por causa disso. Que é o que o Senhor determinou para ele. Tá? Então cada um deve procurar saber, porque senão fica todo mundo achando que Deus tem, né, aqueles astros de estrelas lá do cristianismo, e todo mundo vai ter que chegar lá. Não, irmão, isso não é verdade. Você tem que ser um seguidor do Cordeiro. Deus não está, em primeiro lugar, preocupado com o que você faz. Deus está preocupado com aquilo que você é. É isso? Por isso ele não fala que você é luz do mundo em primeiro lugar. Ele fala que você é sal da terra em primeiro lugar. Mas nós aprendemos que tudo quanto vier às tuas mãos, faz-o conforme as tuas forças. Isso é Velho Testamento. Se não me engano, é Eclesiastes, né? Mas no Novo Testamento não é assim. Deus não está preocupado em você fazer. Então qual que é o segredo, irmão? É que cada um de nós hoje, seja pregador, seja obreiro, seja apóstolo, seja presbítero, seja lá o que for, um irmão simples que não tem, né, nenhuma posição, nenhum título, nenhuma atividade dessa maneira, irmão, cada um de nós hoje, quando realiza qualquer obra para o Senhor, na linguagem de Paulo, em 2 Coríntios 3, ele diz, nós estamos escrevendo a carta de Cristo. É uma carta só. Tá vendo? Então todos os irmãos e as irmãs que servem o Senhor, e eles usam como tinta, escrevem com o Espírito de Deus vivo, não em tábua de pedra, mas em tábua de coração. A figura que ele usa lá? Então ele diz, cada um de nós que está fazendo uma pequena obra dessa maneira, escrevendo não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, não em tábua de pedra, como a lei, mas em tábua de coração. Cada um de nós, irmão, está fazendo um pequeno pedaço da única carta de Cristo. Tá vendo? Então esse que é o segredo. É que cada irmão está fazendo um trabalho, um pedacinho. O irmão tem um encargo aqui, o outro irmão tem um encargo ali, o outro irmão tem um encargo ali. E às vezes o encargo daquele irmão não bate muito com o meu, eu já vou lá criticar, eu vou jogar pedra. Então cada um está fazendo. Mas o principal que é, irmão? Olha, é o coração. É que eu tenho que ter convicção de que o Senhor está fazendo é para a tua glória. Ele gostou muito quando eu falei com ele que se eu chegar a escrever o livro do Apocalipse, se eu chegar a escrever e publicar, no dia do tribunal de Cristo, ele vai julgar. Ele vai me chamar lá perante todos os irmãos da igreja. Vai, traga o livro do Deus que merece aí. Aí chega um livro lá e vai mostrar para todos, a interpretação dele, a melhor. Melhor que o Davi, melhor que o Dino. Quase que perfeita. Perfeita não, mas quase que perfeita. Excelente. Agora acende o fogo aí, fulano. Aí acendeu lá um balde lá, não sei o quê. Miguel, joga no fogo aí. Nossa, você vai queimar meu livro? Não, você diz que a interpretação, a interpretação é boa, mas seu espírito estava errado. Você é soberbo, orgulhoso, você escreveu para mostrar para os irmãos como você conhece Apocalipse. Você estava inchado. Então, lança no fogo. Madeira, feno e palha. Eu trago do outro irmão aí. Aí chega lá, a interpretação dele, 50% do Deus. Aí traz o galardão aí, traz a coroa. Irmãos, a interpretação dele está errada, mas ele fez de um coração sincero. A luz que ele tinha era aquela. Irmãos, tenha certeza absoluta que é isso que vai acontecer. Tá vendo? Porque o senhor, como é que você vai falar o que é o certo, o que é o errado? Aí você vai chegar, a interpretação do irmão Dino está errada, irmão. Você tem que olhar quem é ele. Tá vendo? A finalidade que o moveu a fazer aquela obra. Agora, não estamos falando de erros crassos, erros grosseiros na palavra de Deus. Não estamos falando isso. Estamos falando de interpretação. Um irmão acha que são 7 reis. É rei mesmo. O Dino acha que são 7 reinos. É o entendimento dele. Eu conheço irmãos presbiterianos que foram batizados quando criança, com água na cabeça. E se Jesus estivesse do lado, eles batizariam com água na cabeça. Mas se Jesus estiver do lado, sim, eu faço porque tem convicção que aquilo é a verdade. Aí nós chegamos, não, irmão, não podemos aceitar, não, irmão, que isso?
É o Senhor que vai julgar. Agora, se ele sabe que batismo é imersão, e ele não obedece, por temor à família, por temor à denominação, aí ele vai ter que dar conta. Então, irmãos, o Senhor, algo muito grande lá na frente para ser feito, né? Que ele deixou bem claro quando ele falou com aquele servo lá da parábola dos talentos. O que recebeu 2 talentos, ganhou mais 2 e disse, servo bom e fiel. Sobre o pouco fosse fiel, eu te colocarei. O que é pouco, irmão? Tudo que você fizer aqui nessa terra. Tudo, não é tudo? Tudo que você fizer é pouco, de qualquer um. Até do Paulo. Até o Paulo vai ter que ouvir essa palavra. Paulo, sobre o pouco fosse fiel. Tudo que você realizou nessa terra é pouco. E aí ele diz, sobre o muito te colocarei. Quanto? No milênio. Então, irmão, lá é que vai ser o verdadeiro serviço. Aqui é treinamento. Aqui é o treinamento. Irmão, se isso puder entrar, sabe, na sua cabeça e no seu coração, de que o Senhor não vai realizar as coisas que nós estamos esperando nessa era. Graças a Deus que eu ouvi da boca do irmão Joel, que falou, irmão Deus, o que eu vejo hoje é que nós estamos vivendo uma grande apostasia. Irmão, quantos irmãos que vê isso? Tem irmãos que acham que estão falando da igreja visível, do todo que está aí. Tem irmão que acha que a igreja está num grande progresso, que está convertendo gente, que não sei o quê, que a igreja nunca foi assim. Os irmãos estão tomando cargo político e estão entrando lá em Brasília, não sei o quê. Irmão, isso é fracasso. Fracasso. Isso não é crescimento. Sabe por quê? Porque está contrário ao que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz que o anticristo não virá antes que venha a apostasia. E o que é apostasia? Apostasia é andar para trás. Agora, se o incrédulo nunca deu um passo para frente, como é que ele pode andar para trás? Está vendo, irmão? Apostasia, irmão, é para uma pessoa salva. Que ele abandona a posição que ele tem, abandona a fé que ele tem, e ele volta atrás. Isso é apostasia. Então, as coisas não vão ser resolvidas. Tem muito problema, tem muita coisa para ser feita, mas isso para nós fazermos, é para nós sermos treinados. É para nós sermos treinados. Irmão, dá para entender, dá para entrar na sua cabeça, Deus deixar esse povo em África sofrer do jeito que eles estão sofrendo de fome? Há explicação para um Deus de amor fazer isso? Ele pode resolver isso? O que você acha? E por que ele vê aquelas vidas lá, aqueles ossos e pele só, que nem parece ser humano? Por que ele não intervém? Por que ele não faz alguma coisa? Tá vendo? Porque isso não é o propósito dele principal. E também não quer dizer que ele não tem amor por eles, não. Ele tem algo muito grande para esse povo. Não se esqueça. Não se engane. Não pense que ele está dormindo lá e olhando só para os descendentes de Sem e de Jafé. Esqueceu os descendentes de Cão, que são da África, Egito e outros povos que estão debaixo da maldição lá do Noé. Não, irmão. Deus amou o mundo de tal maneira, Quando Pedro, o coração fechado dele, que se fechou e não quis viver a realidade daquilo que Deus falou com Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. O Senhor teve que descer um lençol para ele, Irmão, tá na nossa tradução em português não tem, mas em inglês tem uma palavrinha que só o Pedro teve coragem de falar para o Senhor. O Senhor falou com ele, Pedro, kill it, mata e come. E ele respondeu, not so, Lord. Not so, not. Não, Senhor. Tá vendo? A única pessoa que vai falar não para o Senhor é o nosso Pedrinho, Simãozinho. Mas, irmão, que lençol é aquele? Um lençol que desceu do céu. E está cheio de quê? De animais imundos, quadrúpedes, aves, tudo imundo. E o Senhor, uma vez só não foi bastante, não. Quantas vezes foi? Lá 2 ou 3? 3 vezes, né? Não, o Pedro era meio durinho, rapaz. Igualzinho a gente. Nem 2 vezes não convenceu. Aí na terceira o Senhor falou, Pedro, não tornes imundo que Deus purificou. E aí, aqueles animais imundos representavam quem, irmão? Os enviados de
Cornélio que bate, na mesma hora que bate. Quando o lençol se recolheu no céu. E outra coisa, irmão, não esqueça, hein? Os animais imundos desceram do céu e voltaram para o céu. Bom, de vai me bater hoje. Hoje ele vai me pegar. Ainda bem que ele tem que tacar da irmã. Leva bem de perto, irmão. Tá vendo, irmão? Aí recolheu lá em cima. Aquela imundícia toda foi pra lá. Aí aparece na porta lá embaixo. Aí a gente fica até uns te chamando aí, Simão. Aí ele desceu lá, o que foi? Disse, olha, eu tô vindo aqui da parte do Cornélio. Não ia atacar daquele cara não, rapaz. Que isso? Aquele gentil lá incircunciso. Você acha que eu vou me misturar com esse povo? Aí o Espírito Santo aí, vá com ele. Tá vendo? Aí ele foi lá. E pregou para eles quando pregou. Ou seja, naquele dia ele entendeu, o Senhor falou comigo que ia me dar a chave do reino. As chaves é duas. Uma já tinha usado para abrir a porta para o judeu lá no Pentecostes. Agora entendi. Ele me usou para abrir a porta para o gentio. Primeiro abrir a porta para o judeu, agora abrir a porta para o gentio. Tá vendo? Só nesses dois lugares, irmão. Tá vendo? Em toda a Bíblia. Desculpe, todo o Novo Testamento. Em todo o Novo Testamento, não na Bíblia. Tá vendo? Só nesses dois lugares é que você tem a palavra batismo no Espírito. Tá vendo? Sabe por quê? Porque a figura que nós temos ali, irmão, é que todos nós somos batizados em um Espírito, formando um corpo. Tá vendo? Nos outros lugares do livro de Atos, não tem a palavra batismo, é enchimento do Espírito. E fulano foi cheio do Espírito, fulano foi cheio do Espírito, fulano foi cheio do Espírito. Então, irmão, batismo do Espírito, ou batismo no Espírito, que é o correto, não se repete. Aconteceu no dia de Pentecostes e na casa de Cornélio. Tá vendo? Para abrir a porta para o judeu e abrir a porta para o gentio. Bom, também não precisa brigar comigo. Se você quiser falar batismo no Espírito, é a experiência de ser cheio do Espírito, tudo bem. Não tem problema. Mas para mim, o Espírito Santo explicou lá em 1 Coríntios 12, 13. Todos nós somos batizados em um Espírito formando um corpo. Então ele deu a definição do que é. Então, irmãos, olha, essas coisas trazem um conforto, um descanso para a gente. Né? Você já imaginou o irmão que vive cada dia imaginando que se ele não pregar o evangelho para aquela pessoa vai para o inferno e que Deus vai cobrar o sangue daquela pessoa? Isso é absurdo. Deus não vai colocar o destino de uma pessoa, irmão, na nossa mão, de jeito nenhum. Aí nós pregamos as coisas e depois repetimos. É errado. Nós anunciamos que o nome do salvo está escrito no livro da vida desde a fundação do mundo. Aí prega o evangelho, a pessoa converte, Senhor, agora escreve o nome dele no livro da vida. Mas já está escrito desde o livro de fundação do mundo. A gente confunde a coisa toda. E está escrito 2 vezes no livro de Apocalipse, está escrito o nome do salvo, está escrito no livro da vida desde a fundação do mundo. Os irmãos sabem, eu não creio em predestinação, eu creio que Deus sabe, e Ele já escreveu. Né? E aí, irmãos, falamos um pouquinho também, né, sobre a questão da corrida. Né, que nós temos uma corrida para correr com paciência. Um alvo para nós, para lá na frente. Então por que o senhor precisa disso? Né? Os irmãos sabem, Deus sempre trabalha por etapas. Ele nunca conta com todos, nem no Velho Testamento, nem na era da igreja, nem na era do milênio. Ele nunca conta com todos. Ele sempre tem remanescente, é no Velho Testamento, ou ele tem os vencedores, as primícias, né? Os seguidores do Cordeiro. Então não são todos na igreja. Mas não quer dizer que os outros que não são vencedores, que acabou para eles. Não, irmão, de jeito nenhum. É que esses outros vão fazer um papel para que eles também possam entrar. Tá vendo? Porque no final, o Senhor vai fazer com que todos alcancem o propósito dele. Porque aquele que começou em vós a boa obra, vai fazer o quê? Vai completar até o dia de Cristo. Eu entendo que até o dia de Cristo é até no final do milênio. 1 Coríntios 15 diz: e quando o filho entregar o reino ao Pai, o que vai acontecer?
Deus será todo em todos. Tá vendo? Então, irmão, não creio que vai ter um maior do que o outro menor. Tá? Mas vai passar um pouco de tempo. Vai passar um pouco de tempo. Então, cada um de nós, né? Cada um de nós tem um nível. Né? Cada um de nós tem um nível espiritual. Não adianta você querer medir todo mundo. Né? Um irmão tem um nível um pouco menor, outro um nível de entendimento. Mas, irmão, a vida, sabe? A vida, o padrão que Deus estabeleceu, todos nós podemos alcançar. Você pode chegar e encontrar um irmão que ele não sabe explicar a Bíblia tão bem, mas quando você lida com ele, você vê que Cristo está formado nele. Né? Os irmãos já notaram que quando o Senhor deixou para nós no Novo Testamento, exemplificado os tipos de ministério que ele tem, ele usou a figura de quem? De Paulo, de João e de Pedro. Mas tem um outro irmão, né? Que o irmão Otmani menciona no livro dele, Que Farei, Senhor? Que o irmão Jess publicou com outro título, né? O irmão lembra do título? Do Que Farei, Senhor? Eu me esqueço agora. Não, acho que não é Caminho de Deus. Não me lembro, mas ele mudou o título, né? Que é a palavra de... Não é o ministério. Ele faz um estudo da vida desses homens, né? Do João, do Pedro e do Paulo. E ele menciona o Tiago. Porque não é o Tiago, irmão do Senhor, que era a coluna da igreja. É aquele Tiago que morreu lá em Atos 12, que era irmão de João, filhos de Zebedeu, os filhos do Trovão. Tá vendo? Então, ele não falou nada. Você não encontra nada que ele falou. E se você examinar, você vai descobrir que lá no Monte da Transfiguração, lá na casa da filha de Jairo, né? Lá no Getsemane, o Senhor levou foi Pedro, Tiago e João. Então, esse Tiago era uma pessoa muito íntima. Né? Ele era muito íntimo do Senhor Jesus. Os três eram íntimos. Pedro, Tiago e João. Mas o Tiago não falou nada. Então, quem que ele representa? Aqueles irmãos na igreja que muitas vezes não aparecem. Mas eles têm um papel. Né? Imagine, por exemplo, as irmãs, né? Que às vezes tem uma tarefa muito grande dentro de casa, tem que cuidar dos filhos, tem que cuidar da casa, nunca aparece, não vem na frente para falar. Parece que não tem nada. Então como é que vai ser? Mas, irmão, é a vida aqui dentro que vai contar. Né? É a permissão de Cristo ser formado nela. E isso é possível para todos. Isso é igual para todos. Né? Então a questão de conhecimento da Bíblia, isso é um aspecto. Pode ser bom e pode não ter valor nenhum. Porque pode ser só letra. Conhece tudo, mas não pratica nada. Já o outro tem dificuldade, né? De ler. Igual a sogra do irmão Christian. A sogra do irmão Christian não sabe ler. Ele contou para nós. Não sei se ela é viva ainda. Mas ela aprendeu a ler a Bíblia dela. Se você der para um jornal, ela não sabe ler. Porque se o tipo da letra for diferente, ela não sabe ler. Mas a Bíblia ela lê. Ela aprendeu a ler a Bíblia. E ele contou para nós dizendo o seguinte: quando ele chega na casa dela, ele senta na mesa, fecha a boca, não fala nada. E ela só fala da Bíblia com ele. E ele fica boquiaberto, o Christian Schenck. Ele fala: como é que essa mulher descobriu isso aqui? Onde é que ela viu isso? Tá vendo, irmão? Então, não só ela tem revelação na palavra, sem conhecimento de nada, não lê livro, nem lê nada. Tá vendo? Mas aí quando você lida com ela, tem a ver a imagem de Cristo formada nela. Tá? Então, irmão, hoje a coisa que eu entendo na palavra de Deus, que Deus está buscando mais na nossa vida, que Ele realiza mais do que qualquer coisa, é se nós realmente estivermos dispostos a passar pela prova, para que a vida que está dentro de nós ela possa crescer. Irmão, se eu perguntasse para vocês hoje, desse um pedacinho de papel para cada irmão, cada irmã aqui hoje à noite, para você explicar para mim, me explica, irmão, o que é ser transformado. Você vai ver que dificuldade você vai ter. Muita dificuldade. Sabe por quê? Porque nós não entendemos o que é ser transformado. Nós achamos que Deus transforma aquele velho Deus, aquele velho João,
o velho Abel. Mas nós sabemos que isso não é verdade. O que ele fez com o velho? Pregou na cruz. O velho homem. Ele não muda nada daquele. Aquele velho homem vai pecar, vai pecar, vai pecar, vai pecar. E agora, o que é transformação? Mas a gente tem que viver a nova vida, irmão, tem uma necessidade. Tá vendo? E isso, irmão, é que é a transformação. Eu ouvi essa mensagem, essa palavra especificamente do que é transformação, da boca do irmão Stephen Com, alguns anos atrás. E eu fiquei maravilhado. Eu falei, puxa, que coisa, olha só. Ele disse, irmão, ser transformado é você permitir que o Espírito Santo quebre o seu eu. Tá vendo? Porque o velho homem já está crucificado. Deus não muda o velho homem. Deus não melhora o velho homem. Deus não renova o velho homem. Deus não restaura o velho homem. Tá vendo? Não tem nada de pintar, de tirar o reboque do velho homem para dar uma parede. Não, é cruz com ele, ponto final. Mas agora a transformação, o que é? É que o Senhor vai mandar dificuldade e problema para quebrar nossa alma. Para quê, irmão? Para que a vida que está no Espírito atinja a nossa alma. E aí a nossa alma vai ser governada. Aí você vai descobrir mente, emoção e vontade. Irmão, quanta palavra que a gente solta fora da hora. Entendeu? Você está conversando assim, aí a pessoa fala uma palavra, você fala, não, mas eu tenho que responder. Não vou ficar calado. Né? Não dá para aguentar ficar calado. Tem que responder, porque a sua mente não foi quebrada. Tá vendo? A sua mente ainda não foi levada cativa à obediência de Cristo. Mas quando há o quebrantamento, aí você sabe que se você abrir a boca naquela hora, é explosão. Aí você fecha a boca e não diz nada. Porque o seu espírito governa a sua alma. O Espírito Santo governa o seu espírito. O Espírito Santo governa a sua alma através do seu espírito. Tá vendo? E aí você vai descobrir que essa vida que está lá dentro do espírito, que atingiu a sua alma, ela vai atingir até o seu corpo. Tá vendo, irmão? E aí há saúde. Traz saúde. Traz longevidade. Não quer dizer que é para todos, não, porque Deus tem os planos dele. Né? Quantos irmãos nossos que morreram jovens, sem doença? Não é isso? Mas existe esse lado da verdade? Olha a vida do Stephen Com. Está com 90 e tantos anos. Você olha aquele homem não tem uma ruga. Está viajando pelo mundo inteiro aí com o irmão Christian. Então, irmão, há uma vida de ressurreição que está dentro de nós. Então, irmão, ser transformado, pode estar certo disso. Né? Ser transformado é você permitir cooperar com o Espírito Santo para quebrar o seu eu, a sua alma, mente, emoção e vontade. E aí, irmão, como é que você vai fazer isso? Aí deixa eu só ler com os irmãos um trecho da Bíblia, senão eu estou pregando o tempo todo sem... Eu li a Bíblia ali, né? Acho que eu li no início aqui ou não? Não. Dessa pregação nós vamos apagar. Porque nem li a Bíblia. Né? Mas tem irmão que é duro. Você fala, você não leu a Bíblia no início, você não está pregando a palavra de Deus. Tudo que eu falei aqui eu falo. Filipenses capítulo 3. Isso é só a introdução, irmão, para Filipenses capítulo 3. Né? Aí estão quantas horas agora? Opa! Os irmãos não assustam mais comigo, não. Fala assim, fica todo mundo. Já te conheço. Rogério? Já estão acostumados já. Capítulo 3, irmãos. Verso 12. Filipenses 3, 12. Não que eu o tenha recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E se porventura pensais de outro modo,
também isso Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Vamos também a palavra alcançar? Até aqui no verso 12 também, ó. Não que eu já tenha alcançado. A nossa é recebido. Mas quem tem alcançado no versículo 12? Tem alguma tradução? Tem, irmão? Tá vendo? Essa é a palavra correta. Não é receber, é alcançar. Tá vendo? Então ele diz, não que eu já tenha recebido, ou alcançado, ou já tenha obtido a perfeição. Mas eu prossigo para alcançar, não para conquistar, é alcançar aquilo para o que também fui alcançado por Cristo Jesus. Então, irmão, no versículo 12 tem dois a alcançar. Né? Vamos repetir isso aqui. Acho que eu já falei para os irmãos uma vez, né? Talvez alguém tenha esquecido, vamos repetir aqui. Então ele diz, eu fui alcançado para alcançar. Invertendo a ordem que está aqui, não é isso? Que ele diz assim, prossigo para alcançar. Tá vendo? Então ele vai alcançar, ele tem que prosseguir para alcançar aquilo, que ele não diz o que é, para o que eu fui alcançado. Tá vendo? Então, o primeiro a alcançar é a segunda parte do versículo. Eu fui alcançado por Cristo Jesus. Então, nós estamos lá na frente, como acontece com todo mundo, e nós fugimos do Senhor para todo lado, né, irmão Lúcio? Como foge, né? Aí foge do Senhor para todo lado e ele correndo atrás de nós. Aí um dia ele nos alcançou. Tá vendo? É isso que Paulo está falando. Quando ele nos alcançou, ele disse, eu fui alcançado para alcançar aquilo. Irmão, entendeu? É isso que ele está falando aqui. Então, quando o Senhor correu, ele correu, nós estamos lá na frente. Aí o Senhor correu atrás de nós. Quando ele nos alcançou, inverteu. Nós passamos para trás e o Senhor passa para frente. Porque aquilo que ele menciona aqui é o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Está vendo, irmão? Então, hoje, irmão, o que nós estamos fazendo? A partir daquele momento que você falou, eu creio no Senhor Jesus, eu recebo o Senhor Jesus, eu me entrego a Ele como meu Salvador. Pá! Naquele momento, ele passou para frente. Aí você, meu Senhor, ele estava correndo atrás de mim. Aí a pessoa vai, não, ele está lá na frente agora. É isso? Hebreus 12 fala o quê? Olhando. Não, antes como é que começa o versículo? Versículo. Portanto nós também, visto que estamos rodeados de tão grande número de testemunhas, né? Desembaraçando de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para, sem dúvida que não está falando para olhar para trás, está olhando para frente. Está vendo? Então, irmão, no momento que nós fomos salvos, a coisa mudou. O Senhor estava atrás, correndo atrás de nós e nos alcançou. No momento que ele nos alcançou, ele passou para frente e agora nós vamos correr para alcançar. Então, esse aquilo que ele menciona no verso 12, ele explica no versículo 14, que eu prossigo para o alto. Irmão, a palavra prossigo aqui no grego é a palavra que é usada por um leão quando está perseguindo um veadinho. É perseguir. Você já viu como é que é o leão, a onça, um tigre? Ele marca um assim no meio da manada lá. E ele não sai fora daquele de jeito nenhum. Pode correr para onde quiser, dar rasteira para aqui, dali, entra no meio da manada, ele sabe qual que é. É um só. Por isso Paulo diz, uma coisa só. Uma coisa eu faço. Tá vendo, irmão? Uma só. Puxa, Paulo é bem preguiçoso, né? Ele fala, uma coisa só. Lembra que Jesus falou com Marta? Marta estava fadigada, preocupada com muitas coisas. E uma só é necessária. Lembra lá no Velho Testamento que o salmista disse, se não me engano, o Davi? Ele disse, uma coisa buscarei. Qual é? Que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Lógico que lá a figura de habitar na casa, figura física, né? Mas aqui, irmão, você vê esse quadro, né? Paulo está dizendo o seguinte, olha, irmãos, há algo aqui que eu não alcancei. E o que que é? Ele diz, é o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Há um prêmio. Então, irmãos, esse não é dádiva. Esse tem que pagar o preço. Então, aqui nós temos uma corrida e um prêmio.
Agora, qual é a condição? Aí você vai entender. Paulo se converteu, ele considerou tudo que ele tinha ganho, ele dá a descrição aqui no capítulo 3, né, do versículo até o versículo 8, aí está falando de tudo que ele conquistou como fariseu. Não teve uma pessoa maior do que Paulo, ele diz, segundo a lei, eu sou irrepreensível. Puxa vida, o que é isso? Nos 10 mandamentos, ele fala que ele é irrepreensível? Sou fariseu de fariseu, sou da tribo de Benjamim, a tribo que ficou fiel, lá quando houve a divisão das 12 tribos lá, a tribo que ficou fiel com Judá, que ficou lá no propósito de Deus em Jerusalém. Eu sou da tribo de Benjamim, fariseu de fariseus, né, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quando a justiça que é na lei irrepreensível. Ele diz, o que para mim era lucro, isso aí, eles consideram como esterco, por causa de Cristo, considerei como perda por causa de Cristo. Então isso é a conversão dele. Mas agora ele descobriu que não é só a conversão, porque é o Senhor que o conquistou, o Senhor que o alcançou. Mas agora ele descobriu, olha, tem alguma coisa na frente para me alcançar. Ele me alcançou e me deu a vida eterna. Mas agora eu descobri que não é só a vida eterna. Há um reino, há um momento de glória, um momento de época de ouro da história da humanidade, que é os 1000 anos em que o Senhor vai reinar visivelmente aqui nessa terra, e que Ele colocou oração na nossa boca, que nós deveríamos orar, sempre que orássemos, nós deveríamos orar, venha o teu reino, e seja feita a tua vontade na terra como é feita no céu. E tão grande que é o coração dele, o interesse que ele está buscando nesse sentido. Então, irmãos, Paulo então vai descobrir agora que se ele realmente quiser isso, então há uma condição. E ele menciona no versículo 9. Ele diz, ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, como aquela que ele tinha lá quando ele era fariseu, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Então, mas veja só, irmão, ele fala aqui invertido, a ordem está invertida. Porque primeiro, para o conhecer plenamente e o poder da ressurreição. Então, esse aqui deve vir por último. E ele, em segundo lugar, a comunhão dos seus sofrimentos. Esse deveria vir primeiro. E depois ser conformado com ele na sua morte. Então a ordem qual que é? É que nós primeiro, nós participamos da comunhão dos seus sofrimentos. Depois nós somos conformados na morte deles. E aí quando você é conformado na morte, aí você prova o poder da ressurreição. Porque quem não morreu não pode experimentar a ressurreição. Temos quantos cristãos hoje que estão dispostos a ter comunhão com o sofrimento de Cristo? Os irmãos vendo o que ele falou, não desmarca aí não. Mas olha só a carta seguinte. Colossenses. Capítulo 1. Versículo 24. Olha, irmão, que regozijo mais estranho. Igual aquele lá. Foi do agrado do Senhor moedo. Esse aqui é parecido. Ele diz, agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós. E preencho, tá vendo? Ou cumpro o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é... Tá vendo, irmão? Então veja só, a obra da redenção Cristo completou. Essa aí Paulo não pode participar. Ele não está falando de participar das aflições nesse sentido. Não, não. O que ele está falando é o complemento, sabe? É o completar, o preencher do corpo de Cristo. Em outro lugar, lá em Timóteo, ele fala, ele diz, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que eles também alcancem a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. Não é só a salvação, mas a salvação com glória eterna. Ele diz, eu tudo sofro por amor dos escolhidos. Então, irmão, porque hoje, veja, se é ser salvo e ter certeza que é salvo, então por que a gente continua aqui? Na maioria das vezes, a gente cria mais problema para o Senhor do que ajuda a Ele durante a vida. Então, por que não converteu? Tira logo. Afoga ele e pronto. Foi para a glória. Não, mas não é assim.
Porque isso aí é só a salvação. Faltou o outro lado, que é a salvação com glória eterna. Então, irmãos, primeiro nós temos que participar da comunhão dos seus sofrimentos. Tá vendo? Aí você lembra lá, Deus não poupou o seu próprio filho. Como é que vai nos tratar? Nós vamos passar por isso também. Então, irmão, olha, se a gente fosse sentar para pedir cada irmão para contar isso para ele, irmão, qual é o tipo de sofrimento que você está passando? Não que você está errado, cometeu, não, você está sofrendo. Irmão, a gente fica impressionado. Como é que o Senhor arranja um jeitinho de nos levar para dentro da comunhão do sofrimento de Cristo? Comunhão, você vai ter comunhão com Ele. Tá vendo? É comum, é algo comum. Ele sofreu, você também sofre. Tá vendo? E sofre em todas as áreas. Sofrer no mundo não é tão difícil, mas sofrer em casa, na família e na igreja é muito difícil. Muito difícil. Se você sofre com uma pessoa que não é salva dentro de casa, na família, é uma coisa. Mas se você sofre com uma pessoa que é irmão e é irmã, seja o marido, ou a esposa, ou filho, é muito mais difícil. E, irmão, quantos que sofrem dessa maneira? Pagam alto preço, sabe? E é um sofrimento 1 dia, 2 dias, 1 semana, 1 mês, 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos. Não é ser pregado no estaca lá e morrer queimado em 5 minutos, 10 minutos. Não é ser bate dessa forma. É muito mais difícil. Agora, irmão, isso que nós estamos sofrendo por quê? É por causa da comunhão dos sofrimentos dele. E aí Paulo dá para nós uma pequena indicação do que é. Ele diz, eu me regozijo, né, nos meus sofrimentos. Ele diz, em favor do corpo de Cristo. Para que isso seja plenamente cumprido, preenchido, completado. Não tem nada a ver com a obra da redenção. Mas a obra do Senhor na igreja não acabou ainda. E aí, irmão, quando nós experimentamos essa comunhão do sofrimento, aí o Senhor fala, agora eu posso dar a você para dentro da forma. Porque tem uma forma que chama a forma da morte dele. Sabe aquela forma de bolo? Você coloca a massa ali dentro e ela recebe a massa recebe o formato da forma. Tá vendo? Daquele padrão, daquele modelo. Então o Senhor tem um padrão para nós. Tá vendo? Quando o cristão, irmão, chega nesse ponto aqui, de ser conformado com o Senhor na morte dele, essa pessoa, irmão, não cria problema na igreja. Sabe? Porque morto não cria problema. Então, irmão, eu posso falar para você de cadeira, eu sei o que eu estou falando. Eu já estou meio morto. Um pouquinho morto. Um pouco defunto já. Não é muito não, mas eu estou um pouco defunto. É a diferença que isso faz. Sabe, você não querer brigar com o outro, de impor suas ideias, né? Antes chegava no lugar, tal e tal, vai ter que ter uma brechinha para mim falar. Porque todo mundo fala, também tem que falar. Então, irmão, se tudo acaba, se tudo mostra para o Senhor, a igreja é sua, o Senhor é que vai edificar a igreja. Quem sou eu para tentar salvar? Eu vou mais derrubar tudo, estragar tudo, do que tentar fazer alguma coisa boa. E isso é o processo da morte. Tá vendo? Você é conformado na morte do Senhor. Tá vendo? E aí, irmão, o resultado é positivo. É que você também vai conhecer o poder da sua ressurreição. Os irmãos lembram da história que eu falei para os irmãos aqui de Jonas? Foi isso? Ele não queria de maneira nenhuma. Falou, não, eu odeio esse pessoal de Nínive. Não vou pregar para ele. Você não vai não? Tudo bem. Então, tempestade em cima dele. E aí o barco está lá, não sei o que, e aí ele começa a amolecer. Aí quando ele vê que os marinheiros estavam em tempo de perder a vida, ele começa a negar a si mesmo. Diz, olha, o problema não é comigo. Aí o que nós temos que fazer? Nós temos que jogar no mar. Tá vendo? Então negou a si mesmo. E deu a vida por ele. Aí foi jogado no mar. Quando ele jogou no mar, o peixe veio e engoliu ele. Quem que é o peixe? É o Senhor Jesus. Tá vendo? Peixe quer dizer ictis no grego. As letras significam Jesus Cristo, Filho de Deus, o Salvador. Tá vendo? Então ele morreu com Cristo. Porque o peixe engoliu ele. Então ele morreu com Cristo. Dessa figura. E aí ele morreu, o espírito dele foi lá pro Hades. Aí ele para lá no Hades, o corpo está dentro lá do peixe. Né? Todo enrolado
aquelas plantas verdes, aquela coisa toda que o peixe está comendo, engolindo, aquilo tudo está tudo enrolado. Mas o espírito dele está lá, a alma dele. Aí ele orou dizendo, ó Senhor, né? Me lembrei do Senhor e tal. E vai até no finalzinho, no final diz assim, Senhor, a salvação pertence a ti. Ah, pertence a mim? Tá? Tem certeza? É, Senhor, salvação. Então eu posso dar para quem eu quero? Posso. Então eu vou tirar você dele. Você vai lá pregar para mim. E eu quero dar salvação para ele. Entendeu? Entendi. Aí levanta dali, o peixe cuspiu ele, não foi? E aí ele entra na cidade lá e a pregação dele. Dentro de 40 dias, Nínive será destruída. Dentro de 40 dias, isso é pregação? É brincadeira. Caminho de 3 dias a cidade, né? E aí o que aconteceu, irmão? 2 milhões de pessoas se converteram. Desde o rei até os animais. Ô, irmão, eu queria estar lá para ver. Bezerro, cabrito, galinha, tudo vestido de saco e cinza. Se eu fizesse um filme ali, vender lá para a Rede Globo, eu ia ganhar maior dinheiro. Ninguém ia acreditar. Tá vendo, irmão? Olha, avivamento assim, como nunca houve, nenhuma época na história da igreja, da Bíblia toda. Nada igual. O que é isso, irmão? Simplesmente o poder da vida de ressurreição. Porque ele foi conformado na morte. Né? Tinha mais coisa para fazer na vida dele, sem dúvida nenhuma. E aí quando chega no final do livro, nós não sabemos o que aconteceu, meu irmão, sem dúvida nenhuma. Deus fez muito mais na vida de Jonas depois. O que não está escrito para nós. Então, irmão, esse é o caminho hoje. Você ter comunhão com os sofrimentos, você ser conformado na morte dele, e aí a vida de ressurreição. Bom, deixa eu confessar para você uma coisa. Olha, hoje foi um dia difícil, hoje foi um dia pesado para mim, né? Porque geralmente eu descanso um pouquinho de tarde. Aí nós saímos, fomos à casa do irmão, não é isso? E enquanto ele estava explanando as coisas dele ali, o corpo já estava sentindo pesado, os olhos querendo fechar, né? A gente dá uma saidinha, vai lá no banheiro, passa uma água fria assim para espantar, né? E cheguei aqui, eu sentei ali e falei, Senhor, o que eu vou falar para esses irmãos? Não é verdade, irmão? Não tive tempo nenhum. Ainda falei com o irmão de Vior, você vai pregar de qualquer jeito. Se não for você, tem que ser o Abel. Mas cheguei aqui, Senhor, olha, eu não tenho nada para dar, eu não tenho. Mas aí por amor aos irmãos, se é por amor aos irmãos, tem que levantar. Mas eu digo para o senhor, ó, só tem 5 coisas e 2 peixinhos. Se o senhor não pegar, irmão, cheguei cansado, desanimado, tá vendo? Mas o que é o segredo, irmãos? É isso, né? Pode ser uma palavra simples, pequena, como, né? Eu sei que é pequena e tudo, mas eu estou bem, eu estou inteiro, não estou cansado nem nada. Tá vendo? Porque quando você confia no Senhor, aí o poder da vida de ressurreição te supre. Tá vendo? Então, esse é o caminho hoje para nós. Se nós experimentarmos isso aqui, irmão, aí veja só. Ele falou que ele quer participar da comunhão do sofrimento. Ele quer ser conformado na morte, na forma da morte do Senhor, para poder experimentar o poder da ressurreição. Agora, irmão, olha o versículo 11. Porque do 12 para frente nós já lemos, né? E agora? Eu quero isso aqui, ó. Para de algum modo. Há uma tradução diferente da irmã aí? Para ver se de alguma maneira posso chegar à ressurreição desses mortos. Então, irmão, qual que é a diferença que tem nessa tradução para a outra? Olha só. Como é que é, irmão? Para ver se de alguma maneira posso chegar à ressurreição dentre os mortos. Qual a palavrinha que mudou aqui? Opa, também está certo. Qual que é, irmão, a palavrinha que chamou sua atenção? Hã? O quê? Se possível, na tradução dela. Para ver se, de alguma maneira, de algum modo. A pergunta, irmão, para alcançar a ressurreição dos mortos, é só morrer.
Isso é crente. Não é isso? Mas Paulo está falando o seguinte, eu quero isso aqui para ver se de algum modo eu posso alcançar a ressurreição dos mortos. Então, irmão, sabe o que aconteceu? Ele está falando de uma outra ressurreição que não é o que nós sabemos. Tá vendo? Só aqui, irmão, só aqui, na língua grega, a palavra anastasis é a palavra ressurreição, né? No grego seria anastasis ek ton necron, ressurreição de entre os mortos. Tá vendo? Mas aqui no grego é o único lugar no Novo Testamento que tem a palavra, um outro ex antes do anastasis. Então, na verdade, você tem uma ressurreição dentre os mortos, e essa palavra, a ressurreição aqui, é dentre outro tipo de pessoa. Então, irmão, o que ele queria dizer com isso? Bom, eu entendo assim. Eu creio dessa forma. E ainda que cada vez essas coisas que a gente prega aperta a gente mais ainda. Os irmãos lembram que está escrito em Apocalipse capítulo 20? Bem-aventurado e santo aquele que tem parte o quê? Na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda ressurreição. Bem, irmão, há uma primeira ressurreição. Tá vendo? E no original é a melhor ressurreição. Lembra do Hebreus que fala de alguns que recusaram? Tá vendo? Mulheres receberam pela ressurreição seus mortos. Ou seja, houve ressurreição. Alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate, para obterem superior ressurreição. Superior ressurreição? Para alcançarem uma melhor Melhor ressurreição. É, irmão? Então, existe uma melhor ressurreição? Tá vendo? Existe uma ressurreição seletiva de entre os mortos. Então, veja, o que é a ressurreição dentre os mortos? Jesus ressuscitou e os outros mortos ficaram. Lázaro ressuscitou, os outros mortos ficaram. Isso é ressurreição dentre os mortos. Mas agora o Senhor Jesus está dizendo para nós aqui, Paulo está dizendo para nós, que vai haver uma ressurreição seletiva dentre os cristãos. Alguns vão ter parte na primeira ressurreição. Os outros só na segunda. E é isso, irmão, que Paulo está falando aqui. Porque senão, irmão, não tem explicação. Vamos falar, eu quero passar tudo isso para ver se de algum modo, se for possível, eu alcance a ressurreição dentre os mortos. Está vendo? Alcançar também, a mesma palavra. Ora, nós sabemos, irmão, que para uma pessoa ressuscitar, é só ele morrer em Cristo, ele vai ressuscitar. E os outros ficados vão ficar lá. Mas Paulo falou aqui, irmão, que nessa época de ressurreição, alguns filhos de Deus ainda vão ficar na sepultura. Não vão se levantar junto com todos os outros. Tem dúvida ainda? Então vamos ler Lucas, e eu vou fechar agora, tá? Só esse versículo. Verso 34. Então lhes acrescentou Jesus: os filhos desta era casam-se e dão-se em casamento. Mas, presta atenção, irmãos, olha, os que são havidos por dignos, tá vendo? Precisa ter dignidade, precisa ter merecimento. Mas os que forem julgados merecedores de alcançar a era vindoura, que é o quê? O que é a era vindoura, irmão? Milênio, tá vendo? A era vindoura e a ressurreição dentre os mortos. Então, irmão, mas quem? Aqueles que foram julgados dignos. Então, irmão, quando a Bíblia fala sobre essa questão de ser digno, aí entrou a questão agora de galardão. Então, irmãos, estão vendo? Há muita coisa grande. Né? Por isso é que hoje o tratamento tem que ser, às vezes, severo. Mas os irmãos sabem, Deus sabe medir. Ele mede direitinho. Se você é uma pessoa que não tem um certo conhecimento do Senhor, não caminhou com ele em certa medida, o tratamento é leve. Então, a medida do sofrimento vai ser a medida de Cristo em nós. Tá vendo? Então, à medida que Cristo vai crescendo, aí o tratamento. E você vai sendo cada dia conformado com o Senhor na morte. Né? E você vai experimentar o poder da ressurreição. Quando isso acontece, então agora você pode aguardar a primeira ressurreição. Então, irmãos, são muitas
muitas coisas relacionadas com o galardão, com a recompensa que vai acontecer no milênio. Por isso o Senhor tem que nos tratar de maneira às vezes tão séria, tão drástica, para que a gente possa chegar lá. Tá vendo? E Paulo diz, olha, não que eu seja perfeito, ou que eu haja alcançado. Alcançado o quê? Queria ganhar a primeira ressurreição. Mas ele diz, o que eu faço? Esquecendo das coisas que ficam para trás. Irmão, não fique vivendo ontem. Nem pecado e nem vitória. Viu, irmão? Porque a vitória de ontem é um dos maiores empecilhos da bênção de hoje. Tem irmão que está com unção do Espírito 15 anos atrás. Você lembra, irmão, aquela vez lá, não sei aonde, nós estávamos orando, e o Espírito Santo veio sobre nós, aquela bênção maravilhosa, oh, glória, não sei mais, 15 anos atrás. Quer dizer, o maná já criou bicho e cheirou mal não sei quantas vezes. Então Paulo diz, olha, eu estou me esquecendo das coisas que ficam para trás. Tanto derrota quanto vitória. Ele diz, agora eu prossigo para o alvo. Os irmãos sabem quando ele fala a palavra aqui, prossigo. Ele usa uma figura dos corredores, que até hoje corre aquela corrida como é que fala? Não, aquela outra que quer correr. Não, de rapidez mesmo. 100 metros. 100 metros. Lembra que o camarada corre quando ele chega lá e faz com o pescoço assim? Porque eles falam, o cara venceu por um pescoço. Paulo usou essa figura aqui. Ele disse, nem que eu tenho de pôr minha cabeça assim, ganhou por um fio de cabelo ali. Ele queria ganhar. Né? Para essa palavra que ele usa, prossigo. Mas ele diz, não que eu seja perfeito. Mas depois ele fala, mas todos quantos somos perfeitos. Não falou isso? Então o que quer dizer, todos somos perfeitos? Ele diz, irmão, nós já alcançamos uma medida de perfeição. Tá vendo? Mas o Senhor tem mais. Aí o irmão Christian, né, com os ensinamentos dele lá da ciência, ele diz que a vida cristã é helicoidal. É isso mesmo a palavra? Porque ela vai subindo assim, ó. Cada volta, uma espiral, né? Você vai dando uma volta, completou uma volta, mas você descobriu que tem mais uma volta. Aí dá outra volta subindo. Não é dando a volta assim, ó, toda vez. Não, isso não é helicoidal. Helicoidal, ele vai fazendo assim, ó. Aí se você quer ver isso num livro, se você não tem, um Tiago, isso aí, mano. Faz a propaganda pra mim. 10%. Aí o meu filho que fez a capa, ele teve essa ideia. Provação, maturidade e reino. Tá vendo? É isso que nós estamos falando aqui. É o livro de Tiago. Você passa por provação para amadurecer, para ganhar o reino. Se ele fez um helicoidal, tá vendo? Subindo e lá em cima tem um indivíduo com a coroinha na cabeça. Coroinha naquela da igreja católica aí, né? Coroa mesmo. Né? Mas, irmão, olha, eu já carreguei muita carga, já sofri muito, está muito assim, preocupado e tal, o Senhor é duro. Aí um dia ele me abriu os olhos dizendo, ó, cuidado que você está na palavra lá dos talentos. Isso é a palavra de quem tem um talento. Ah, Senhor, sabia que o senhor é um homem duro. O senhor colhe onde o senhor não plantou. Não foi isso que você falou? Aí o senhor disse, é assim que você me julga? Se ele chegar e falar, o senhor me deu um talento, eu tinha que trabalhar, senhor, mas olha, eu sou relaxado, entendeu? Eu sou preguiçoso. Tem misericórdia, senhor. Garanto que seria diferente. Mas Deus jogou o problema pro lado do senhor. O senhor homem duro falou, então é assim que eu vou te tratar. Treva exterior. Tá vendo, irmão? Então, irmão, olha, a coisa fundamental para a gente caminhar, tá vendo? É você não esquecer que Deus não está querendo te destruir. Se Ele deu o filho dele, não poupou o filho dele, como Ele não nos dará todas as coisas com Ele? Tá vendo? Irmão, mesmo quando a gente está errado, mesmo quando a gente está fracassado, ajoelhe e diga, Senhor, eu não consigo entregar isso. O irmão Altimani conta que a Margarete Barba fazia isso. Ele várias vezes viu ela ajoelhada dizendo, Senhor, eu não posso te entregar isso agora, porque eu não tem jeito de te entregar. Tem paciência comigo. Eu vou me render a ti, não se renda a mim. Porque se Deus se render a gente, irmão, puxa, é terrível. Sabe o que é? Efraim está pegado aos ídolos, deixai.
Quando ele fala isso, fala, deixa, acabou. Não vou mexer mais com ele, aí é sério. Então, irmãos, olha, é procurar, sabe, ter o coração aberto e dizer assim, eu não posso fazer isso agora, porque ele é pai. Nós não imaginamos que Deus é tão bom como nós somos com o nosso filho. Pode julgar para você ver. Eu aprendi isso quando meu filho ficou 10 anos fora da comunhão. Eu estava passando de disciplina do Senhor e assim, imaginando que o Senhor estava com o chicote na mão o tempo todo me olhando. Ele me vigia o tempo todo, igual o João falou, você me vigia o tempo todo. Você não me dá trégua. Por que você não me mata logo e me deixa até passar a sua ira? Aí depois eu volto a dizer outra vez. Até isso o Jó pediu. Aí uma noite eu estava lá preocupado, né, pensando onde é que está o filho, aquela coisa todinha. Eu sabia que eu estava lá na rua, né, tocando violão, bebendo, não sabia que tinha outras coisas mais graves que eu nem sabia naquela época. E eu estou ali preocupado. E aí ele falou no meu coração. Está acordadinho aí? Estou, Senhor. Quantas horas? 3 horas da manhã. Não vai dormir, não? Não. Por quê? Ah, estou preocupado com o filho aqui. Ah, mas aquele filho é um sem vergonha, safadão. Está precisando de pau. Não, Senhor, o que é isso? Você não quer que manda um ladrãozinho para ir lá, roubar o carro dele, roubar o celular dele, roubar o relógio dele? Não, Senhor, o que é isso? Não quer fazer não. Mas ele está errado, rapaz. Ele está lá no meio dos vagabundos lá, ué. Tá vendo? Na orgia da noite lá. Se você quiser, eu mando. E eu lá discutindo com você, não, Senhor, não faço isso não. Pô, tá vendo? Você é melhor que eu. Porque o seu filho está errado e você não quer mal nenhum para ele. Mas você acha que eu quero mal para você porque você está errado. Fala na minha cara. Olha, irmão, você tem envergonhado mesmo. Pô, o senhor tem razão. Eu estou julgando que eu sou melhor que o senhor. Porque meu filho está errado, eu devia falar, não, manda mesmo, manda um malandrão daqueles bem forte, aqueles guarda-roupa para dar um salavanco nele lá para ele aprender. Mas eu não quero isso. E ele está totalmente errado. Tá vendo, irmão? Então tem um versículo da Bíblia, se você me lembrar para mim não esquecer amanhã, vou mostrar para vocês em Isaías, que fala que Deus se afligiu com toda a aflição do seu povo. Tá vendo? E essa aflição, irmão, sabe o que é? 40 anos no deserto. Então o povo está em desobediência, séria desobediência. Mas o Espírito Santo lá em Isaías fala que Deus se afligiu com toda a aflição do seu povo.